Os MMN se juntam na praça, com muita alegria e cerveja na taça. Henrique o Ibérico, Reinaldo absoluto. Os caras se dobram até fazem feitiço. Tem Diego no canto, sorrindo sem parar. Ele dança e canta sem mais pensar. Os MMN fazem festa e folia. Para o grande Henrique é pura magia. Plus Ultra, queridos ouvintes, Plus Ultra, Deus abençoe, Estamos aqui para mais um episódio desse quadro maravilhoso que é o Análise Ibérica. Hoje vamos falar da minha obra favorita de todas, que infelizmente foi feita por um inglês, algo que eu me recuso a aceitar. Certamente William Shakespeare deveria ser um irlandês ou alguma coisa do tipo, porque eu me recuso a aceitar que esse cara é inglês, porque, bom, como eu disse, é a minha obra favorita, que é Júlio César de William Shakespeare. E, bom, para falar do Júlio César do William Shakespeare e qualquer coisa desse gênero, eu teria que falar de história, né? Então, esse vídeo vai conter spoiler, mas tipo, eu acho que qualquer retardado que vai ver uma obra de ficção que trate sobre história e não quer spoiler, tem que tomar no olho do cu mesmo, né, cara? Tipo, porra, você... Mesma coisa que, sei lá, tem um vídeo do... O cara vai ver um vídeo da Segunda Guerra Mundial, aí eu falo, o Winston Churchill ganha na Segunda Guerra Mundial. Aí o cara fica em surpresa, tipo, o que? O Winston Churchill ganhou na Segunda Guerra Mundial? Não aceito. Se fuder. Enfim. A obra vai falar sobre história, vai falar sobre a queda do Júlio César. E uma das coisas que me motivou a isso foi a live do Guilherme Freire, porque o Guilherme Freire fez uma análise dessa obra e eu achei a análise dele bem ruinzinha. Que ele não tratou o principal tema da obra, que é a volatilidade do povo. Meio que muitas obras criticam governantes, criticam tirania, criticam a maldade das pessoas, mas a obra do Júlio César do William Shakespeare, ela foi feita para ser uma crítica ao povo e à própria condição humana de se organizar politicamente. Eu acho que é uma crítica bem profunda ao próprio significado do que é a política. O começo da obra já é extremamente simbólico, porque dita o tom. Qualquer um que vai analisar a história, analisar a estrutura narrativa, fazer qualquer tipo de análise nesse sentido, concorda que um dos principais focos que você, ouvinte, deve ter é analisar uma obra com base no começo. Porque o começo, o primeiro ato, a introdução, ela dita o rumo da obra, o tom que a obra vai ter. Entendeu? Esse é o real significado. Entende? E pelo negócio, ditar o tom da obra, ser o significado da obra e ditar o que vai ser, o começo da obra mostra vários cidadãos, romanos, todos reunidos em volta do Arco do Triunfo e coisas assim para receber Júlio César, para fazer grandes homenagens a ele, entende? Por exemplo, Júlio César, quando ele tá lá sendo recebido pela população, o povo começa a se amontoar, subir nas paredes, todo mundo quer ver o César, todo mundo quer sentir o César, todo mundo tá no hype sobre o que é o César, entende? Eles idolatram ele e vão até ele. Porém, Murilo, que é uma figura importante da história romana, ele chega no povo e pergunta: por que vocês estão comemorando a vitória do César sobre Pompeu? Sendo que semana passada vocês comemoravam a vida do César. Isso daí é uma coisa triste. E esse monólogo do Murilo, que fala sobre a crueldade, a mesquinheza do povo romano, diz também sobre nós, sobre como a massa amorfa, ela consegue ser assim. Em uma semana ela consegue idolatrar Pompeu como se fosse um deus. Todos corriam para ver Pompeu, todos os homenageavam, todos jogavam flores sobre ele. As crianças, as mulheres, todo mundo se reunia e demonstrava maior devoção e amor a Pompeu. Porém, no momento que Pompeu perdeu, simplesmente ele foi esquecido. Não só foi esquecido, como estavam comemorando aquele que matou Pompeu. Os bens que Pompeu deu a Roma não foram propriamente honrados, simplesmente porque Pompeu decidiu ser contra César.
Certo, que Pompeu, quando foi contra César, ele estava errado e estava sendo mesquinho. Isso sim é válido, é um ponto, é uma crítica a Pompeu, mas não muda o fato que o povo romano idolatrava e o povo romano simplesmente pela comoção da massa, pelo espírito humano, pela força que representava César, começaram a se juntar em sua volta. E não só isso acontece com César, acontece com várias figuras históricas. São poucos os homens que são idolatrados pela massa, mesmo depois que caem. Por exemplo, Getúlio Vargas, talvez em algum certo grau a família Romanov, Dom Pedro I, mas são poucos aqueles que conseguem deixar uma marca profunda, tipo, profunda mesmo na massa da população, que gera esse amor, essa conexão, esse tato, entendeu? Esse tato muito íntimo do povo. Enfim, o César era um desses homens. E Getúlio também era um desses homens e afins. A crítica dessa história toda é sobre o povo e sobre o que é Roma. O principal protagonista da história é Brutus. Brutus, ele é o típico herói shakespeariano. O herói shakespeariano, ele é uma pessoa sonhadora, trágica, que tem muito amor às ideias e também é angustiado. É uma pessoa triste. E quase todas as obras do Shakespeare têm o mesmo protagonista. Não tem muita diferença prática assim entre a personalidade do Hamlet para a personalidade do Brutus, para a personalidade do... Enfim, pode ir colocando a lista aí, lá vai fumaça. Porque era quase como um modo que ele escrevia. E não tá errado, tá? Isso daí é só uma característica que qualquer um que lê qualquer obra do Shakespeare tem que se acostumar com essa porra. Inclusive eu posso estar errado, né? Se alguém quiser me refutar aí nos comentários, pode refutar aí. Enfim. Bom, como eu tava dizendo, César tava lá fazendo as suas coisas. E aquele primeiro discurso criticando o povo era uma angústia que a própria classe política tava tendo. Porque Roma, no final da República, não era mais os tempos áureos da República, dos irmãos Crato, que queriam fazer reforma agrária e tudo mais. A República já estava decadente, era simplesmente um bando de políticos corruptos, um motoado no outro, que não conseguiam se governar, pela sua simples e pura mesquinhez. Essa mesquinhez que tomou a classe política romana era quase intransponível. Chegou ao ponto de qualquer ditador, figura mais podemos dizer assim, moderada ou reformista, era prontamente combatida. Por exemplo, o Marius, que fez reformas maravilhosas no exército romano e nas estruturas de Roma. Inclusive, uma coisa que não é muito falada é que Marius foi a própria inspiração de Júlio César. E isso daí tudo acontecia porque a mesquinhez dos políticos é uma coisa meio que perene. Com o tempo, é inevitável que eles comecem a se corromper e cada vez mais tornar-se mesquinhos, duros. Um núcleo tacanho que se distancia cada vez mais do povo. Esse tipo de mesquinharia serve pela própria condição humana. A condição do homem faz ele se tornar assim. Por isso que a solução para a crise romana veio na forma de monarquia. Veio na forma de um governo do um governo de salvação nacional na figura de César. César não era um ditador, e ele nem queria ser ditador, mas simplesmente o povo queria. Esse tipo de inveja, esse tipo de sentimentos causava paranoia. E essa paranoia não era completamente sem motivo. Poucos homens tinham tanto poder quanto César, ou tiveram tanto poder quanto César na história de Roma. César não era mesquinho e não queria poder simplesmente para si mesmo e fazer uma tirania. Ele tinha intenções nobres e estaria disposto a abandonar o governo caso fosse necessário. Ele não queria fazer Roma ficar de joelhos sobre seus pés. Ele queria levar Roma a um nível nunca antes visto. Levar Roma a um patamar eterno, a um patamar nunca antes visto na história humana.
E esse tipo de coisa, ao meu ver, é uma forma de caridade. Posso estar errado, mas pra mim é uma forma de caridade. E, enfim. Bom, falamos aqui das mesquinharias políticas, temos agora que falar sobre Bruto. Bruto é um personagem que, apesar dele parecer ser genérico, como eu disse, ele também carrega complexidade, porque ele ama César, e ele sabe que César é alguém grande, é alguém que o ama. E ele ama César como se fosse seu pai, até porque ele é seu pai adotivo. É um sentimento de devoção filial quase puro, entendeu? Quase puro. E isso eu acho, sabe, bom. Não tem outra palavra pra dizer isso. É algo bom, é algo puro, é algo bonito. É algo que convida a elevar-se à grandeza. E sabe, esse convite à grandeza não era muito atrativo para as elites romanas. Bruto era um nacionalista, de certa forma. Ele era nacionalista pelo que Roma era. E o mito fundador da República Romana é o mito de combater a tirania de Tarquínio. Mesmo que, na minha opinião, Tarquínio nem fosse um rei tão ruim assim, mas não vê o caso. A República Romana surge disso, o mito da derrota do tirano. É daí que surge o nacionalismo romano. E ao ver dessa elite meio patriótica, velha, cansada e tacanha, que não conseguia entender como a Roma estava, o que Roma precisava, eles só se apegavam ao que Roma era, e não o que Roma poderia ser. E por causa disso, começaram a se formar complôs. E, e o Brutus era um rapaz idealista, pelo menos na história. Ele era um rapaz que tinha intenções nobres e puras com o governo romano. Era um rapaz que olhava para o que era Roma, o que podia se tornar Roma, e ele não conseguia aceitar isso, porque para ele, mesmo que Roma pudesse ser uma coisa grande, mesmo que valesse a pena para ele que Roma fosse grande, não era algo justo, entende? Porque para ele essa grandeza era feita quase de papel. E porque não valia a pena você ser tão grande, você construir um império, você levar a civilização romana, se essa Roma seria apenas uma Roma fisiológica, não seria a essência do que era a República Romana. Seria como esvaziar o que era Roma em essência, no caso uma república, e torná-la em um governo centralista imperial, tirar aí qualquer significado do que foi a transformação, a revolução de Tarquínio Soberbo, a revolução contra Tarquínio Soberbo no caso, em troca de simplesmente prosperidade passageira. Era um idealista na prática. Mesmo que se você analisar de forma materialista, César estava certo, porque ele era o único capaz de levar prosperidade a Roma, e os sucessores dele fizeram isso por pelo menos 2 séculos. Tanto que logo após a vinda, né, do César veio a paz romana, que foi o ápice do que era o Império Romano. Até que as estruturas da monarquia lentamente foram se corroendo e tomadas pela politicagem, porque o Império Romano não era uma monarquia hereditária, era uma monarquia praticamente eletiva, sejamos sinceros. E monarquias eletivas e afins são tomadas por essa politicagem. Essa politicagem, esse sistema de me indica esse, indica aquilo, esse tipo de coisa fazia a corrupção republicana tomar a monarquia, mas não veio ao caso. Que veio ao caso, que nós aqui, deu ouvinte, vocês devemos bater o foco, é sobre 2 visões de mundo que contrastavam. A primeira visão era do que Roma é, basicamente uma república, é uma visão engessada, é uma visão que não consegue, entendeu, elevar-se mais para frente, é uma visão meio tacanha até, e uma visão antirreformista, porque ele é muito apegado do que Roma é, e não do que Roma precisa. Esse tipo de visão é moldada mais por um patriotismo meio utópico, meio ufânico. E mesmo que Brutus pareça estar contra César e ser uma pessoa ruim, ele não é uma pessoa ruim. Ele é apenas um jovem sonhador e patriótico.
Algo que quase todos vocês aqui da Sacal devem ser. Provavelmente, se estivéssemos vivos na época, seríamos homens como Brutus, que somos apegados ao que Roma é, que gostamos e amamos do que Roma é, e não queremos simplesmente esvaziar Roma de seu significado, de sua civilização, em troca de um governo centralista, mesmo que ele resolva o problema. Porque essa resolução iria mudar Roma de tal forma que estaremos lutando por uma outra coisa, algo que não seria perene. Pelo menos essa é a visão de Roma de Brutus. A visão romantizada, uma visão apaixonada, uma visão quase que idílica, uma visão amável até. Uma visão que qualquer um aqui poderia ter. E temos a visão de Roma do que ela poderia ser, a visão de César. Bom, César Augusto, ele não era uma pessoa que odiava Roma ou queria acabar com suas instituições. Ele era um reformista moderado, porém ele era muito mais enérgico do que Marius, e muito mais capaz do que Marius. Ele amava as instituições romanas tal como Brutus, porém, ele não foi guiado, mas ele era um Brutus que acabou sendo moldado pela Realpolitik. Porque não foi César que quis chegar a esse status absoluto, apesar que ele quis, claro, não vou dizer que ele não quis, ele quis, né, mas tipo, não foi exatamente isso que ele queria. Ele não queria uma Roma monárquica, centralista, imperial, algo do tipo. O que César queria, no fundo, não só no fundo, como expressamente, era fazer reformas e manter Roma operante, acabar com sua ditadura e segue o baile. Manter o sistema de patrícios e tudo bem. Ele foi levado a essa situação simplesmente pelo pragmatismo. É que a situação o guiou para esse destino de tal forma que não tinha mais o que ele pudesse fazer, entende? Ele já estava nesse cenário. Quase que o destino jogava no colo dele duas opções: ou ele mantinha Roma, ou ele destruía Roma. Ou ele guiava Roma, ou ele deixava que ela se esfacelasse. Porque a corrupção da República, as instituições, como tudo estava sendo lentamente tomado, como o povo romano perdia muitos direitos e depois também ganhou vários deles de volta, depois perderam alguns também, enfim. Basicamente, o que importa é, César e Brutus eram iguais. A única diferença é que Brutus era um homem mais idealista, enquanto César foi guiado para a direção que ele estava, para a direção do mando central, para a direção desse futuro grandioso romano, simplesmente porque a situação e o pragmatismo levaram assim. Não tinha outra opção. Então, existem essas duas visões. Uma visão do que Roma poderia ser de César, e que era guiada por um pragmatismo, enquanto temos uma visão mais patriótica do Brutus. Essas duas visões são moldadas por políticos mesquinhos, porque essa Roma que era romantizada pela visão de Brutus foi usada pelos interesses mesquinhos, porque essa parte da corrupção que Cícero fez para conseguir convencer Brutus a matar o César e planejar essa conspiração através do sonho dele, mostra como que os políticos romanos estavam apenas sendo egoístas nesse ponto. Que esse sonho, essa desculpa do patriotismo, essa coisa bastante mesquinha e suja que eles fizeram para roubar os sonhos da população romana, para pegar o que tinha de mais puro nas intenções de César e transformar em algo vulgar, pegar esses sonhos de Bruto e transformar em algo vulgar e inútil, para simplesmente fazer politicagem, mostrava a corrupção das instituições romanas que eventualmente seria usada pelos políticos mesquinhos. E, bom, nisso daí que eu tô falando, você já pensa que vai ser simplesmente uma crítica banal, que vai ser, os políticos são maus, eles pegam os sonhos de pessoas como Brutus, pegam essa visão apaixonada que ele tem de Roma para seus próprios interesses e fazem suas próprias coisas egoístas.
Isso daí seria verdade se a obra de William Shakespeare fosse uma obra comum. Mas não. O principal instrumento de ação na história de Roma, ironicamente, foi o povo nesse contexto. E o povo, ele é retratado como uma massa amorfa que simplesmente está lá para ser manipulada por palavras bonitas. Porque na hora, e não tem momento melhor para dizer isso do que a parte do texto. Essa parte pra mim é a mais bonita, cara. Mano, eu recomendo que todo mundo, ouvinte, todos vocês, busquem no YouTube o monólogo do Marco Antônio no funeral de Júlio César. Porque, não só isso, eu recomendo que vocês leiam a cena inteira. Se vocês não quiserem ler o William Shakespeare, leia pelo menos a cena do funeral. Porque a cena começa com o Brutus anunciando que matou César. E nisso que ele anuncia, ele diz: povo romano, eu matei César porque não queria fazer de nós escravos. Eu tive que matar César porque se eu não matasse César, mataria Roma. Eu prefiro matar meu pai, matar aquele que mais me amava, do que matar o que é a Roma e o povo romano. E esse tipo de atitude fez o povo se comover, porque um pai que mata seu filho um filho que mata o pai em nome do patriotismo é uma coisa muito pesada para você não, pelo menos, se comprometer. E eles começaram a quase que maldizer César, dizer assim: morreu o tirano, graças a Deus, tinha que matar o César mesmo, ele era tirano, ele era tirano. E enfim. E logo em seguida veio o discurso de Marco Antônio. E meu Deus, que discurso maravilhoso. O discurso de Marco Antônio, que ele, nas sublinhas, no subtexto, está instigando a população romana a pensar, através daquele método grego lá do ideias. Ele começa a jogar sementes para fazer o povo romano raciocinar como que César não era alguém ambicioso e egoísta, porque foi oferecida a coroa romana para ele 3 vezes e ele 3 vezes negou. E vários outros momentos, César simplesmente negou ter poder absoluto, porque ele foi mandado para isso porque ninguém mais tinha capacidade de fazer o que ele fazia. E Brutus demonstrou isso, demonstrou que ele era tão patriótico quanto o próprio Brutus. Porém, as suas circunstâncias, a circunstância da corrupção moral dessas elites que mataram o próprio César, essa corrupção, essa mesquinhez, essa ânsia de negar reformas, essa politicagem dos patrícios, entende? Essa república de patrícios tacanho e cosmopolita estava fadada a ser destruída pelo poder interiorano de César, pelo que ele representava, pela glória que ele conquistou na Espanha, pelo que ele formou como cidadão romano. E esse tipo de coisa, esse tipo de beleza que foi exposta de maneira tão bela e magistral no monólogo do Marco Antônio, fez o povo romano se emocionar ao ponto de uma revolta genuína, a ponto de amarem César de forma nunca antes vista. Porque se uma coisa que o povo ama é quem se sacrifica por eles. Pompeu pode ter sido amado pelo povo romano, mas ele foi esquecido, porque ele morreu lutando pelos interesses dos patrícios. Marco Antônio fez um César que pareceu ter morrido pelos interesses dos outros, e isso fez o povo se emocionar de tal forma que começou uma grande revolta. Esse mesmo povo que maldizia César há poucos segundos atrás. Então, o texto inteiro é uma crítica ao povo, uma crítica como o povo é uma massa amorfa que simplesmente se deixa levar pelas tensões do momento. E esse momento é a crítica bela ao povo, porque mostra como que o povo é maleável, como que o povo muda de opinião fácil, como ele está disposto a aceitar coisas. E como ele consegue ser emotivo e apaixonado, mas mesmo essa crítica ao povo, pra mim, parece que tem um quê de virtude. Porque eles agem pela forma de paixão, entende? É uma paixão pura, genuína. É uma coisa quase infantil de amar César. Enfim, ouvinte, essa é a minha análise da história do que foi a obra de Júlio César, de William Shakespeare, que eu queria ter visto pelo Guilherme Freire naquela live, mas não consegui.
Enfim, aí eu faço aqui. É uma crítica ao povo, é uma crítica como que as instituições políticas conseguem subverter o amor genuíno e patriótico de figuras heróicas como Brutus para seus interesses mesquinhos. É uma crítica bastante certeira a como que o povo se comporta e como essa mentalidade de rebanho. Mas ao mesmo tempo tem um quê de virtude nela, porque mostra como a fidelidade, como que existe uma força quase invisível, e essa força invisível que move a história dos grandes homens, que move a aqueles que têm intenções puras à grandeza, que de qualquer outra forma não poderiam ser lembradas, seriam esquecidos pela mesquinharia do tempo. Existe uma certa força divina que guia os rumos desse patriotismo e dessa beleza, eu acho. Pelo menos é o que eu penso, ouvinte. Eu penso que é uma obra que toca bastante o íntimo que você tem. Ainda mais o íntimo sobre como o ser humano se organiza e como ele enxerga a política. Por isso que Júlio César do William Shakespeare, na minha opinião, é a minha obra favorita. Não tem nenhuma outra obra que eu goste mais do que essa. E eu recomendo que todo mundo, bom, vá lá e veja, né? Porque é bom, né, cara? Não tem outra razão pra você ver além disso. Enfim, espero que tenham gostado da minha análise aqui. Esse foi o meu vídeo, Plus Ultra. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. E tchau, tchau, Vinte. Tchau. Un inglés que vino de London